Olá, diante da Covid-19, o Grupo Oncoclínicas segue com sua programação de conversas com especialistas em transmissão online para orientar, informar e tratar das principais preocupações dos pacientes oncológicos. O nosso tema hoje é a abordagem no tratamento do câncer coloretal durante a pandemia. Este é o terceiro tipo de tumor mais incidente na população mundial, sendo responsável por cerca de 10% de todos os diagnósticos da doença. No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer, INCA, estima que serão registrados 40.990 novos casos em 2020. Eu sou Gisele Vitória e nós vamos conversar com os nossos especialistas. Vou começar aqui pelo doutor Alexandre Paladino, oncologista do Grupo Oncoclínicas e chefe do Departamento de Oncologia Clínica do Instituto Nacional do Câncer. O doutor Eduardo Linhares, cirurgião e chefe do Serviço de Cirurgia Abdominal Pélvica do Instituto Nacional do Câncer. O doutor Henrique Braga, radio-oncologista do Grupo Oncoclínicas do Rio de Janeiro. E o doutor Roberto Gil, oncologista do Grupo Oncoclínicas também do Rio de Janeiro. Boa tarde, doutores, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar então o nosso bate-papo. Eu queria iniciar essa conversa com uma rodada, pedindo a impressão, a percepção do cenário de cada um de vocês. Vou começar pelo doutor Alexandre. Doutor Alexandre, como é que o senhor está vendo, assim, como é que tem sido esse período de pandemia, de tratamento, no caso específico do câncer coloretal? Também queria lhe pedir para fazer uma pequena introdução sobre o espectro que engloba o câncer coloretal, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Nós temos, eu sei que no nosso chat a gente vai ter eventualmente pacientes acompanhando, né? E também alguns profissionais de saúde podem estar conectados. Vamos usar uma linguagem em alguns momentos mais simples para que todos possam acompanhar, né? O câncer coloretal a gente entende como um câncer que pode comprometer todo o intestino grosso, a parte chamada de cólon e também o reto, que é a parte final do intestino grosso, tá? Como vocês me colocou, é um câncer bastante prevalente na população e em relação à questão do momento que a gente vive, né? A gente vive um momento de uma pandemia e isso, obviamente, traz um impacto em todo o sistema de saúde e também, eu diria que, em outros aspectos do nosso convívio social e a maneira como as pessoas se relacionam e tocam a sua vida, né? Isso não pode ser diferente em relação a aspectos de saúde. Aí eu diria não só em relação ao câncer coloretal, mas outros tumores também, obviamente. A gente não pode fechar o cenário só em cima disso. O que eu percebo, e os colegas vão dar a sua opinião posteriormente, é que a gente entende que alguns pacientes, obviamente, ficam muito preocupados. O paciente já vem com diagnóstico oncológico, isso traz uma preocupação, obviamente. Os pacientes com câncer, a gente sabe que são pacientes que trazem já um peso do diagnóstico, muitos deles preocupados com como vai ser o desfecho da sua doença. E aí, no momento que eles vivem um cenário de uma pandemia, vem mais uma preocupação de uma outra doença que tem um estigma também, né? Como todo mundo vê na televisão, o estrago que isso tem trazendo em vários sistemas de saúde ao redor do mundo. E, sabidamente, o paciente oncológico, dentre de outros pacientes com doenças crônicas, é um paciente de risco e a gente traz, isso é trazido muito para cima da gente, a questão de, doutor, como é que vai ficar minha situação? Como é que vai ser meu tratamento nesse cenário, né? Eu devo continuar sendo tratado? Eu corro mais risco do que outras pessoas? Isso é o dia a dia de um paciente, de uma pessoa que trata pacientes com diagnóstico oncológico. Tenho certeza que não só oncologista, como cirurgião, como radioterapeuta, como radio-oncologista também. Isso eu estou falando num cenário da relação médico-paciente, mas obviamente que dentro do aspecto de acesso a serviços de saúde, eu acho que à medida que você tem uma pandemia que começa a progredir, você começa a ter uma ocupação de leitos hospitalares, uma diferença no acesso aos serviços de saúde, de diagnóstico, de imagem, isso tudo pode se modificar também. Eu vou abrir agora um pouquinho para os colegas falarem, porque a gente tem muita coisa para conversar também, né? Claro. Doutor Roberto,
Você quer falar, comentar? Eu acho que o Paladino colocou a questão, como a gente hoje equaciona esse problema. De um lado, uma pandemia que absorve o sistema público, os hospitais particulares, a sociedade como um todo, e do outro lado, uma doença que é uma doença significativa, uma doença com alto índice de letalidade, que tem que ser tratada, que não pode, muitas vezes, ser adiada nas suas condutas, e a gente tem que saber conjugar uma coisa com a outra. A gente sabe que os pacientes oncológicos estão numa vulnerabilidade um pouco maior, porque a gente faz tratamentos que envolvem uma diminuição das defesas imunológicas, mas isso não pode ser substituído pela simples anulação do problema, como se o problema não existisse. O problema continua existindo e cabe a gente saber conjugar e saber hoje organizar tantos os sistemas no sentido de proteger a quem trata, como também a quem vai ser tratado. Eu acho que esse é a grande questão o grande desafio que a gente tem hoje. Como a gente continua fazendo o tratamento que é necessário ser feito e como a gente hoje consegue minimizar, entendeu, os efeitos imunológicos para que esse paciente possa se sentir mais tranquilo, mais seguro, no sentido de estar enfrentando o maior dos seus problemas, que é uma doença com alto índice de letalidade, como eu falei, como é o câncer coloretal. É claro que isso vai depender do estágio que você faz da doença, do momento que você diagnostica. Então, hoje você tem cenários diferentes, cenários de pacientes que exigem pronto tratamento, pacientes que só estão em controle e que talvez a gente possa, às vezes, eventualmente adiar um exame ou outro que não seja extremamente urgente, e um cenário que a gente tem também hoje de algumas modificações de condutas que a gente pode fazer. E eu acho que isso que vai ser interessante a gente estar discutindo ali. Doutor Eduardo Linhares, exatamente sobre isso, como é que o senhor poderia complementar essa decisão aí? Acho que aí entrando na questão, inclusive, da cirurgia, né? Qual o momento de operar, quem deve ser operado, quem não deve, por favor. Bom dia, boa tarde a todos. Eu vejo esse momento como um momento extremamente dramático do ponto de vista do cirurgião, porque são dilemas que são impostos a mim e ao paciente na prática diária. Porque, indiscutivelmente, levar um paciente a uma cirurgia hoje envolve um risco grande, seja ela pelo câncer, por outros motivos que podem ser postergados, obviamente, nem pensar. O doente que é operado tem um risco de 40% tem a chance real de precisarem de UTI e 20% tem a chance real de óbito, né? Porque, conforme vai ser colocado pela equipe clínica, a gente não tem nenhum exame que possa ser feito na véspera e que diga esse indivíduo não tem Covid. Então, antes desse live, eu conversei com o chefe do serviço de Siena, o chefe do serviço em Nova York, e outro em Charleston, que são amigos pessoais, e todos me disseram que tem os doentes testados 48 horas antes da cirurgia, o doente permanece internado sem visita para depois ser operado. Dito isso, eu acho que é dramático, eu acho que cabe ao médico pensar muito bem e discutir abertamente e francamente com o paciente se ele vai querer levar e se justifica naquele momento levar um doente à cirurgia. Perfeito. Vamos voltar a esse assunto, mas antes eu queria passar a palavra para o doutor Henrique e queria as suas considerações aí sobre o aspecto da radioterapia, doutor Henrique. Como é que tem sido essa percepção? Oi, Di. Bem, primeiramente, obrigado pelo convite. Tudo bem, como vai? Queria agradecer o convite para estar participando aqui dessa discussão. Essa pandemia, ela pegou todo mundo de surpresa, né? Nós, na radioterapia, né, não fomos diferentes disso, né? Então, todos os nossos pacientes que estavam já em tratamento, né, para o câncer coloretal, né? Normalmente, na radioterapia, a gente recebe mais aqueles pacientes com os tumores mais baixos, né? Os tumores de reto, no máximo ali um reto sigmoide.
E são tratamentos longos, né? A prescrição habitual da radioterapia para um tumor de reto, que é feito antes da cirurgia, ela gira em torno aí mais ou menos de 25, 28, eventualmente até 30 sessões diárias, onde o paciente precisa estar vindo todos os dias para tratar. E do meio, né, do fracionamento, no meio dessas sessões, muitos desses pacientes foram realmente pegos de surpresa, então a gente teve que fazer várias adaptações na rotina da clínica, como transformar o nosso ambiente num ambiente, né, mais seguro realmente, para não estar expondo nenhum paciente a um contágio arriscado, né, seja ele contagiando ou sendo contagiado por outros pacientes ou até mesmo funcionários, né? Eu acho que todos os pontos aqui que foram indicados são muito válidos. A gente vai ter aí até mais uma hora para estar discutindo. Uma coisa só que eu queria acrescentar um pouco, né, seria na questão da prevenção, né? Então, o câncer coloretal, muitas vezes ele tem alguns fatores de risco associados, como o próprio sedentarismo ou a má alimentação, né? E nesse cenário que a gente está vivendo, né, da população como um todo, ficando dentro de casa, muitas vezes a gente não está conseguindo fazer uma boa alimentação, a gente não está conseguindo garantir com que todas as pessoas façam suas atividades físicas. Então, eu acho que esse ponto das atividades essenciais, como a prevenção do câncer, com uma boa dieta, uma boa atividade física, eu acho que vale a pena a gente colocar aqui na pauta de hoje também. Tá bom? Vamos começar? Perfeito, perfeito. Inclusive, sobre esse ponto, sobre o ponto de vista do diagnóstico, queria passar a palavra para o doutor Alexandre. Quando nós temos aí hoje um momento de receio da população, de fazer seus exames diagnósticos e tudo. Como é que o senhor tem visto, e aí gostaria depois de passar a palavra para todos, esse momento, quais são os efeitos que a gente pode ter daqui a algum tempo desse adiamento dos exames diagnósticos, né? Assim, um pouco, como é que vocês têm observado e o que vocês têm aconselhado, e como é que tem sido isso, como é que isso tem sido tratado no dia a dia clínico? Eu vou te falar, acho interessante esses web meetings que permitem uma troca de experiência, né? Porque a gente está vivendo um momento muito ímpar, né? É uma situação que eu espero que a gente não viva novamente no futuro, né? Porque 2 pandemias dessa ninguém merece, né? Agora, é uma situação ímpar na vida da gente, né? E, então, assim, obviamente que cada dia é diferente do outro. E eu não sei eu vou falar como oncologista, até eu queria depois que o Júnior passasse a experiência pessoal dele nisso. Essa questão de experiência pessoal, ela é diferente de uma coisa que tem que ser valorizada em alguns cenários. Um cenário como esse, eu acho que é muito importante, né? Porque tudo que é novo, a experiência pessoal, ela tem um valor muito, muito significativo. É curioso que quando começou a pandemia, começou assim, quando tivemos os primeiros casos e um pânico enorme da população, eu percebi no meu consultório uma diminuição enorme de encaminhamentos de primeira vez, tá? Os pacientes não chegavam. Eles não chegavam por quê? Porque as pessoas abraçaram fortemente aquela questão do isolamento social e muitos tinham medo, pânico, pavor realmente de sair de casa e procurar, inclusive, assistência médica por sintomas que em outras situações provavelmente elas procurariam. Por exemplo, um sangramento retal, uma constipação que estava fora do normal, uma diarreia, algum sintoma que poderia estar relacionado a um diagnóstico de câncer coloretal. Isso aconteceu. Tá? E os médicos também, acho que restringindo menos acesso a alguma colonoscopia, alguma dificuldade neste sentido. Tá? A pandemia continua evoluindo, obviamente que agora a gente tem mais casos do que tinha anteriormente, porque era se esperar que isso acontecesse, mas eu começo a receber pacientes de primeira vez agora no consultório. Tá? Não como antes, mas começo a receber. Por que isso está acontecendo? As pessoas começaram a procurar a partir daí, porque os sintomas começam a surgir, as pessoas começam a
quer dizer, vamos voltar à vida normal, quer dizer, não tem muito jeito, né? Então, o que eu acho é o seguinte, tem 2 momentos de uma pandemia. Isso é a minha cabeça, meu pensamento. Tem um momento inicial de pânico, de pavor, que as pessoas não procuram assistência médica porque eles têm medo. Isso aconteceu no início. Ainda está acontecendo, mas aí começa a entrar na vida da gente, tem que viver. E aí, os serviços médicos não estão esgotados ainda, não estão saturados nesse momento inicial. Passa um segundo momento, no qual o pânico, o pavor, ele vai indo embora e a ciência médica ainda consegue promover a assistência dessas pessoas. A gente vai entrar depois num terceiro momento, uma terceira fase, que mesmo que as pessoas queiram assistência médica, elas não vão ter acesso a isso com tanta facilidade. Porque você começar a ter profissional de saúde afastado, porque está doente, sobrecarga do sistema de saúde. Isso é uma impressão minha, acho que isso pode estar acontecendo. Tá? Não sei qual é a impressão de vocês, Gil. Eu acho que, na verdade, quer dizer, o que a gente tem? A gente fazia rastreamento de câncer de colo. A gente recomendava que o paciente acima de 50 anos fizessem uma colonoscopia. Isso, obviamente, nesse momento não tem vai ter impacto? Provavelmente sim. Porque provavelmente nesse rastreamento a gente detectava alguns tumores iniciais, precoces, que a gente vai ter dificuldade. Como você falou, embora a gente possa sair da fase do pânico, a gente ainda tem números bastante assustadores e os sistemas ainda estão sobrecarregados. Então a gente não tem. Particularmente os endoscopistas são mais vulneráveis, entendeu? Há uma exposição no tratamento. Então, eu acho que isso é um outro grau de dificuldade que a gente tem. Agora, como você falou, tem os pacientes que estão sintomáticos, estão precisando fazer aquele diagnóstico. E aí a gente tem que saber ocupar e também priorizar esse tratamento no sentido de expor a um profissional que está em risco aonde ele seja mais importante nesse momento, onde o papel dele é mais relevante. Ao mesmo tempo que os profissionais também estão aprendendo cada vez mais a se protegerem com EPI e outras coisas no próprio procedimento. Isso o Linhares pode até falar mais do que eu, quais são hoje as alternativas que inicialmente você tinha de uma maneira, você teve um índice maior de contaminação em outros países até, isso foi vai criando um aprendizado, uma curva de aprendizado que também favorece os profissionais no sentido de você estar defendendo. Claro. Eu acho que você falou, os diagnósticos não acabam, eles estão ali, alguns pacientes estão lá, mas algum impacto certamente a gente vai ter um preço a pagar no futuro pela diminuição do rastreamento que a gente tem. Não sei o que o Eduardo acha. Doutor Linhares, por favor. Eu acho basicamente que, pelo que você colocou, existem 2 cenários. Você falou diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce é aquele que, obviamente, não tem sintoma e que, muito provavelmente, a doença é inicial. O que nem sempre é verdade, porque o doente pode ter doença avançada e ser assintomático ainda. Ele está naquela fase antes que se torne sintomático. 2, e tem o doente que tem sintomas e que com frequência, e isso a gente vivia antes da pandemia, são minorizados, quer dizer, o indivíduo acha que como ele está sangrando via retal, é aquela velha hemorroida que agora voltou, ou ele comeu pimenta e deu uma piorada. E eu acho que é importantíssimo. E isso, na rede pública, tem serviço de endoscopia funcionando e na rede privada tem serviço de endoscopia funcionando, que esses indivíduos procurem o serviço de respectivas possibilidades de endoscopia para terem o seu diagnóstico feito, porque isso vai impactar na sobrevida deles. Concordo com o Gil, no que tange ao EPI. Na realidade, depois da China, depois da Itália, hoje em dia, se o indivíduo vai entrar numa cirurgia, ele vai entrar completamente aparamentado, não só do ponto de vista de EPIs, mas do ponto de vista de tecnologia. Quer dizer, hoje em dia, grande parte das cirurgias oncológicas, pelo menos da minha área de atuação, e do câncer coloretal, principalmente a nível privado, são realizados de forma minimamente invasiva. Então, você já tem hoje em dia esvaziador de fumaça, que seria a grande preocupação do cirurgião, quando ele desfizesse o gás que ele coloca dentro do abdômen, que podia aerosolizar e com isso espalhar vírus
no ambiente, na sala de cirurgia, hoje em dia já foram desenvolvidos aparelhos. Antes usava-se uma série de truques aqui ou fora, hoje em dia não, tem coisas de alta tecnologia já prontas para fazerem uso. E essas mesmas coisas podem ser acopladas, de certo modo, a aparelhos de endoscopia, etc. O que me preocupa, Paladino, é porque a nível público a gente recebia, eu e você, certamente o quê? Uns 40 a 60 casos de colo retal no INCA por mês e 2 a 3 de medicina privada por semana. E esses doentes sumiram. O câncer não parou de dar sintoma e nem parou de existir. Os doentes estão perambulando aí. E eu acho que é importante a gente, já que a gente fala para leigo, não minimizar a doença, minimizar o pânico e dizer para ele que existem uma série de medidas que estão sendo tomadas e que trazem segurança para você entrar num hospital e até para você ser operado, se assim for muito necessário. Perfeito. Doutor Henrique, o senhor gostaria de fazer alguma consideração nesse sentido aí do diagnóstico? Com relação ao diagnóstico, foi muito bem pontuado. Eu acho que a mensagem que tem que ficar aqui é que o diagnóstico do câncer ele não pode esperar, né? Então, você fazer um exame, ele tem que ser considerado para você como uma atividade essencial. A sua preocupação com a saúde, a preocupação do paciente com a saúde, ela deve ser tão importante quanto você está saindo para ir no mercado, você está saindo para fazer o que eles julgam de atividade essencial, né? O diagnóstico do câncer é uma atividade essencial, tratar um câncer é uma atividade essencial, né? Então, qualquer sintoma que você achar que seja suspeito, deva ser sim investigado, né? Há uma outra discussão que a gente tem que ter, a gente não sabe o quanto tempo isso vai perdurar, né? O que a gente vai fazer com os exames de rastreio, né? Então, assim, esses exames eles não podem ficar muito tempo sem serem realizados. Como já foi falado aqui, muitos dos casos são assintomáticos, inclusive casos avançados assintomáticos. Então, se está na hora, né, de você considerar fazer os seus exames de rastreio, sim, a melhor coisa é se informar com a clínica para ver se eles têm os procedimentos, né, com relação aos cuidados de minimização de contágio, né, se eles estão preparados para receber um paciente do grupo de risco, né, e continuar fazendo realmente esses exames, né. Com relação à curva de aprendizado, na radioterapia a gente também aprendeu isso, né? Então, logo que surgiu essa pandemia, né, a gente começava a ouvir que tinha casos na China, depois casos na Itália, a gente acabava, né, falando assim, nossa, mas será que está na hora de a gente ter todo esse alarme, né? E a partir do momento que a gente começa a ver que os nossos próprios pacientes eventualmente estão positivos ou algum contactuante próximo deles estão positivos, isso já começou a incorporar na rotina das clínicas. Então, na própria radioterapia, como eu acredito que em todas as outras clínicas assistenciais, inclusive as de diagnóstico, já está muito mais intrínseco na nossa cultura, né, de conseguir chegar e fazer todo o cuidado com os EPIs. Então, quando o paciente já chega, a gente já tem uma rotina de agenda um pouco mais adaptada para todos os pacientes, uma cultura de fazer as triagens, identificar sintomas para qualquer paciente que estiver entrando na clínica. Então, nós estamos se adaptando a tudo isso e acredito que todas as outras clínicas têm se adaptado também. Perfeito. Agora, eu queria perguntar sobre a vulnerabilidade em relação ao desenvolvimento da forma mais grave da Covid-19. Doutor Alexandre, dentro desse espectro dos pacientes com câncer coloretal, existe algum grupo que é mais vulnerável a desenvolver a forma mais grave da doença? Ou isso depende do estágio de tratamento
que esse paciente se encontra. Naturalmente, imagino que a cirurgia seja também uma questão, né? Como o doutor Eduardo já pontuou tão bem. Tem algum grupo mais vulnerável, assim? Eu acho que falando de uma forma mais ampla, né, a gente tem que falar do paciente de uma forma mais global, né? O paciente não tem só câncer, ele tem outras comorbidades associadas eventualmente. E isso que determina o risco do indivíduo, né? A gente sabe que pacientes hipertensos, diabéticos, pacientes imunossuprimidos, doenças crônicas de uma maneira geral, idade e o câncer são fatores de risco relacionados a um curso com mais gravidade, né? É claro que não é por ter isso que o paciente vai ter um curso com gravidade. A gente tem uns fatores que a gente não conhece, alguns aspectos da doença que a gente não conhece, uma doença nova. Um paciente que tem um diagnóstico oncológico e está no momento de controle da doença, é um doente que tem uma possibilidade de complicar menor do que um paciente que está em quimioterapia, está fazendo tratamento. Um paciente, como o Linhares pode comentar posteriormente, um paciente no pós-operatório, cirurgia por si só está associada a um processo inflamatório, imunossupressão. Então, são momentos diferentes de doença. Um paciente que está no pós-operatório, um paciente que está em acompanhamento, um paciente que está em quimioterapia. Então, pode haver uma diferença, sim. Mas eu acho que é importante ver o paciente de uma forma global, quais as doenças estão associadas, não só ao câncer coloretal. Perfeito. Doutor Roberto, como tem sido aí com a sua experiência isso? Olha, a gente tem primeiro de estabelecer que a gente sabe que o câncer é mais incidência em pessoas mais idosas. Quer dizer, embora ele possa ocorrer em pacientes jovens, ele cada vez mais, o próprio câncer coloretal, a incidência dele, a gente está vendo em pacientes mais jovens do que a gente via anteriormente, tanto que a recomendação hoje de rastreamento está mudando de 50 anos para 45 anos nos Estados Unidos e em outros lugares. Então, mas ele já está relacionado. E a idade por si só já é um fator de risco, porque normalmente ela por si só é um fator de risco, como também ela vem acompanhada de outras comorbidades, como o Paladino falou, problema de coração, hipertensão, diabetes. A gente tem uma sociedade que evoluiu para mais obesidade. A obesidade a gente entende como um fator de risco hoje para o Covid significativo, talvez por diminuição de capacidade respiratória. Então, a gente já tem esse problema. Do ponto de vista dos pacientes oncológicos já diagnosticados em tratamento, é diferente. Primeiro, a intensificação do tratamento que você faz. Você tem tratamentos que são... Você tem que usar mais remédios, portanto, maior possibilidade de você fazer uma diminuição da imunidade, e outros esquemas que você faz uma agressão menor. Evidentemente que todo tratamento que você pode fazer fora de ambiente hospitalar, quer dizer, que você pode fazer o que a gente chama ambulatorial, quer dizer, você vem e faz o remédio, ou você toma um comprimido em casa, você faz alguma coisa, isso torna o risco menor. Você está indo menos para um ambiente médico onde você tem mais pessoas naquele momento ali. Se você não precisa estar hospitalizado, passando por uma UTI, a tua chance também é menor. Então, isso tudo a gente leva em consideração, e hoje a gente está aprendendo, e a gente tem feito muitas lives também com outros profissionais, que talvez algumas desintensificações de tratamento, tempo de duração de tratamento, a gente pode, às vezes, estar oferecendo ao paciente. Por exemplo, saiu um trabalho que comparava 6 meses de tratamento adjuvante com 3 meses. E a gente hoje, muita gente questionava esse resultado, porque o resultado foi um pouco duvidoso. Mas hoje, talvez neste momento, seja o momento para a gente repensar aquele paciente de menor risco, que talvez ele possa fazer um tempo menor de quimioterapia. Mesma coisa eu acho com a radioterapia. A gente pode fazer 5 semanas, como foi falado pelo Henrique, depois ele pode até comentar sobre isso, mas a gente pode fazer o short course, muitas vezes 5 aplicações. Talvez seja uma hora da gente estar utilizando determinadas ferramentas que a gente tem terapêuticas no sentido de reduzir o impacto e tempo de permanência no ambiente hospitalar do paciente. Então, eu acho que isso que cabe ao profissional julgar. Isso é importante. Hoje, o oncologista está se apropriando do momento que ele está vivendo, para que ele possa fazer um juízo de valores, de risco e benefício das terapêuticas e poder estar equacionando as duas coisas, o câncer e a pandemia. Perfeito. Doutor Linhares, a gente teve uma conversa prévia, né? E eu lembro que o senhor chegou a categorizar até algumas cirurgias que seriam naturalmente mais leves, outras mais complexas.
Você poderia comentar de que maneira essa decisão pela cirurgia como é que o senhor está se guiando, enfim, os profissionais de uma maneira geral têm discutido isso? Sem dúvida. Um pouquinho antes, voltando só ao tema anterior, porque eu acho que é importante para o cirurgião e para o leigo, intuitivamente o paciente de câncer tem um maior risco, sim. Mas ele é um doente que normalmente, sem pandemia, já tem um maior risco, porque ele está associado a uma imunodepressão. Mesmo que ele não tenha tido quimioterapia prévia, o portador de câncer tem uma série de substâncias que circulam no sangue dele, os clínicos poderão explicar melhor que eu, mas que geram uma imunossupressão. No caso específico do câncer coloretal, e aí o Gil pontuou, ele com muita frequência, ainda mais hoje em dia que eu digo agora, 18, 19, 20, ele está muito associado à obesidade, que é um inflamado crônico. Então eu vou levar um indivíduo imunossuprimido por uma doença crônica associada a uma inflamação crônica secundária à obesidade, a um trauma cirúrgico, e aí no pós-operatório tem. Porém, e aí eu não quero ser alarmista, na realidade isso não vale para todos. Então é aquela história que nem todo mundo nem pode nem deve entrar em pânico. E aí você me pergunta, tá, mas como é que você escolhe? Como é que você faz as suas escolhas? Qual é o seu guideline? Essa é uma hora que eu não posso ter uma solução para todos. A solução tem que ser customizada. Eu tenho que sentar, Paladino, Roberto Gil, todo Henrique, o clínico cardiologista, e dizer, olha, talvez no momento o melhor para esse doente é não fazer nada, esperar 60 dias para ele se tratar, porque a cirurgia que vai ser feita é muito grande e o risco dele morrer da cirurgia é infinitamente menor do que eu levá-lo agora para uma cirurgia. Um exemplo hipotético. E outras que você olha e fala, não tem jeito, nós vamos ter que operar. Obviamente, se eu entendi a sua pergunta, o que se tem hoje em dia é que procura-se fazer, em situações possíveis, a menor cirurgia possível no indivíduo para que ele permaneça o menor tempo possível internado. Então, se eu tiver um tumor obstrutivo, quer dizer, um tumor que está fechando o intestino, que a minha conduta normal é ressecar e religar, eu posso fazer só uma colostomia, que é botar a bolsinha, de modo que ele fique internado 24, 48 horas, resolvo o problema da obstrução, discuto com os clínicos, oncologistas, se ele vai fazer quimio ou não, é uma outra discussão, mas esse indivíduo tem um tempo de internação de 24 horas com trauma cirúrgico mínimo. É uma possibilidade. Então, existe sim, mas em pontos gerais, não entrando assim, em intervenções, que eu acho que sai completamente, nominando intervenções que saem completamente do ponto de vista da sua pergunta, eu acho que o que se tem que fazer não é fugir das grandes, mas individualizar a cirurgia grande. Esse indivíduo ele tem condições para isso no momento, não pode ser só uma avaliação do cirurgião, não pode ser só uma avaliação do oncologista clínico. Tem que ser uma avaliação do time e o doente tem que estar ciente e aceitar. Eu posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta ao Linhares? Linhares, cirurgia aberta ou cirurgia laparoscópica, que no começo houve uma preocupação com a cirurgia fechada, dela ser mais contaminante do que a cirurgia aberta. Mas a gente sabe que a recuperação da cirurgia fechada ela é mais rápida do que de uma cirurgia aberta. Hoje, você modificou a sua indicação entre laparotomia aberta e laparoscopia ou robótica, ou você segue os preceitos que você seguia antes e acha que hoje a gente já tem essa proteção? Gil, assim, do ponto de vista meu, é que a cirurgia minimamente invasiva, antes da pandemia, é infinitamente superior para jovem, para idoso, porque eu minimizo o trauma, eu minimizo a dor, eu minimizo a imunossupressão pós-operatória, ok? Dito isso, vamos para o cenário da pandemia. O que aconteceu?
qual era o risco que se tem com a pandemia? A aerosolização do pneu peritônio, ou seja, se eu tiver vírus na cavidade peritoneal, o que eu fui buscar até ontem, não encontrei nada na literatura em humanos. Encontrei corona em animais, corona velho, não o corona 19, ok? Talvez tenha um artigo que tenha saído que eu não tenha tido contato. Então, é um risco teórico que existe. Tá? Só que hoje em dia você tem o esvaziador de fumaça, smoke evacuator, que você liga e que ele retira esse pneu peritônio para um neutralizador. Então, assim, assim, honestamente, a robótica particularmente, vai ter um indivíduo que vai fazer mais contato, que é o auxiliar. Se ele estiver completamente protegido, é diferente de uma cirurgia aberta, que nós vamos ter 3 a 4 fazendo contato direto. Que no robô eu estou longe, eu estou sentado no robô. A instrumentadora está longe, só tem um auxiliar que realmente faz o lado do paciente, e esse pode estar completamente aparamentado, como um médico de UTI hoje em dia visita o doente que é positivo para a Covid. Então, assim, respondendo a sua pergunta, se eu tiver que operar amanhã, vai ser Videolapa. Já foi recentemente, até você conhece o caso, e continuará sendo. Perfeito. Deixa eu aproveitar ainda o doutor... pessoal, hein? Desculpa, só para pontuar que são posições pessoais. Não, Claro. Eu não estou falando em nome de ninguém, nem de INCA, nem de Sociedade de Cirurgia, nem nada disso. Perfeito. Deixa eu só aproveitar que tem uma pergunta aqui do Alfredo Pérez, que é mais ou menos na linha do que a gente estava falando, Linhares, que ele pergunta o seguinte, em tumores em fase inicial de paciente jovem, é possível postergar a cirurgia? É claro que ele não entrou em detalhes, é difícil, né, a gente responder assim, né, mas assim, ele faz essa pergunta aqui, se seria possível postergar. Eu vou responder genericamente. Provavelmente, se fosse em mim, eu esperaria 30 dias. Mas eu não sei qual é a situação dele, nem quantos anos ele tem, nem nada disso. Entendeu? Então, eu acho que 30 dias para um tumor precoce, se é verdade que o tumor é precoce, né? Provavelmente não vai dar tempo de destruir, sangrar ou perfurar e nem de se tornar um tumor avançado. Perfeito. Tá certo. Eu vou seguir aqui, então, vou passar aqui para o doutor Henrique. Márcia Lopes pergunta. Na verdade é uma pergunta, agora que eu vi que eu achei que era uma pergunta de radioterapia, mas não é. Não é bem essa. Mas vamos ver o que vocês me dizem aqui. A Márcia Lopes, ela conta que ela teve um câncer que foi retirado em cirurgia, só que ela não precisou fazer nem quimioterapia, nem radioterapia. Mesmo assim, ela pergunta, estou no grupo de risco ao desenvolver a forma mais grave do coronavírus? Posso responder? Doutor Roberto, quem pode, doutor, por favor. Não, eu acho que o Paladino queria responder, mas o que a gente tem é uma escala. Aquele paciente que não tem nada, o paciente que teve algum câncer em algum momento, ele tem, estatisticamente, um fator de risco um pouquinho maior, diferentemente do paciente que está em tratamento ali. O paciente que fez quimioterapia e já passou um tempo, ele tem a atividade imunológica dele mais estabelecida. Mas isso são estudos estatísticos que foram feitos em outras sociedades, em outros momentos. Eu não sei se o Paladino tem algum dado, atualidade dos pacientes do Instituto, por exemplo, que eu queria até ouvir a opinião do Paladino, como é que ele está vendo isso. Eu acho que a diferença dela para uma pessoa na sociedade que não teve diagnóstico de câncer é muito pequena, como você falou. Se ela já está no momento fora de tratamento, enfim, de fato, sem doença. Acho que ela tem que olhar para outros fatores da vida dela, né? Se ela está dentro do peso, se tem diabetes, se tem hipertensão, outras coisas que talvez devesse... Que aí cai naquela situação que a gente falou no início.
O paciente com diagnóstico oncológico, ele já tem uma preocupação enorme no diagnóstico oncológico dele. Aí vem o Covid e ele acrescenta uma segunda preocupação. A gente esquece que tem outros aspectos na vida que são importantes também, hipertensão, diabetes, cardiopatia, tudo isso. Aí, talvez ela esteja focada nessa preocupação que a gente entende, porque é uma doença complicada, obviamente, né? Mas talvez o mais importante não seja o diagnóstico prévio de câncer dela, se ela já está com um tempo grande livre da doença. Tem outros aspectos da saúde dela que têm que ser olhados com mais cuidado. Mas acho que em relação ao diagnóstico oncológico, ela já está livre da doença há muito tempo, a diferença dela com uma pessoa que nunca teve diagnóstico é muito pequena, talvez quase a mesma coisa, né? A gente tem uma curiosidade, Paladino, porque a gente sempre recomendou para os pacientes com câncer coloretal 3 coisas que a gente achava que tinham impacto. Na verdade, 4, né? A gente sempre mandou ele cuidar da alimentação, porque o câncer coloretal está relacionado, então boa alimentação. Fazer exercícios físicos, que era uma coisa importante, porque a gente tem diminuição de mortalidade do câncer coloretal em quem faz exercício clínico. Uso da vitamina D, que a gente tem um estudo mostrando que pode ter impacto também para o vetor, e a aspirina, né? Dessas 4 coisas, 3 delas também foram relacionadas a você ter uma diminuição de risco para a pandemia. Então, mais do que nunca, a gente alerta todo mundo que está nesse universo de câncer coloretal a importância da preservação da saúde. Quer dizer, boa alimentação, exercício e um controle da vitamina D, o que é importante no momento que as pessoas estão em isolamento social, tomando menos sol e uma série de coisas, também tem um certo cuidado de reposição da vitamina D. O que criou um impacto grande que você procurar vitamina D, a gente não encontra nas farmácias. Também tem aquela coisa que a pessoa começa a tomar uma quantidade enorme, a gente sabendo que você tem um limite que você tem que sempre estar acompanhando na sua vitamina D, porque ela, em excesso, ela passa a ser prejudicial. Mas são coisas que são significativas dentro desse universo. Mas, como você falou, eu acho que é importante que a gente faça isso. O diagnóstico de câncer, uma vez tido, não quer dizer que você está em maior fator do risco para o resto da sua vida. A gente hoje procura, quando trata as pessoas, devolver à sociedade completamente, para não ficar estigmatizada como tendo tido um câncer e nunca mais se libertar desse diagnóstico, né? Se ela está bem, ela deve continuar bem. Entendeu? Perfeito. Tudo bem. O nome é Heloísa, né? Heloísa, né, que fez a pergunta? Não, é a Márcia Lopes. Márcia. Tudo bem, Márcia. Então, é importante a gente lembrar que que o grupo de risco ele não é 8 ou 80, né? Não é que você está no grupo de risco ou você está fora do grupo de risco e essa sua chance de ter uma complicação mais grave vai ser a mesma. Então, esses fatores eles vão ser somatórias, né? Então, se você eventualmente já teve esse câncer no passado e você já conseguiu atingir, né, um bom controle, você fez a ressecção, era aparentemente um tumor inicial, não tinha necessidade, né, de tratamento complementar com quimio e rádio. Então, ele é um fator menor, né? E aí a gente precisa se preocupar com outras coisas importantes, né? Com outras coisas que causam a mortalidade das pessoas nos tumores iniciais. Tumores iniciais, eles conseguem ter um ótimo controle só com a cirurgia. E as pessoas no futuro, elas vão morrer do quê? Do que mais mata a população normal mesmo, a população geral. Ele vai morrer do coração, vai morrer, né, de complicações da hipertensão, do diabetes, do colesterol, do sedentarismo e de tudo mais. Então, o mais importante é voltar a ter uma qualidade de vida, uns hábitos de vida saudáveis, né? E não ficar se preocupando tanto, né, com esse estigma agora de um câncer inicial que já está tratado, né? Esse é o nosso objetivo, né? Devolver as pessoas a vida normal, né? Depois do tratamento. Obrigada, doutor Eduardo. Claro. Posso fazer uma parte? Só pontuar que uma coisa que ela Ana, né? Márcia. Não pode esquecer em nenhum outro doente tratado do colo retal que o que ele tem sim é a chance de desenvolver um segundo primário, um novo tumor. Então que ela não esqueça da colonoscopia periódica. Isso sim para ela é muito importante, para ela e para todos. Mas lembrando que ela pode esperar um pouquinho para fazer depois que passar essa pandemia.
Deixa eu só fazer um comentário aqui, que não tem a ver diretamente com a pergunta que a Márcia fez, mas tem com o que o Gil comentou. Vocês percebem que essa pandemia ela traz um dilema para a sociedade, que é o seguinte: eu acho que nunca as pessoas pensaram tanto na importância de cuidar da sua saúde. Né? Verdade. Porque está claro que quem não tem saúde está exposto. Por outro lado, as pessoas estão com mais dificuldade de cuidar da sua saúde porque elas ficam em casa. E nunca se comeu e se bebeu tanto como hoje, né? Porque você fica mais parado dentro de casa. Então é um desafio, né? Você sabe que tem que cuidar da sua saúde e você fica mais em casa e mais exposto a uma situação que você não consegue com tanta facilidade, tem tanta determinação enorme, né? Mas é isso. Inclusive, eu tenho uma pergunta aqui da Mariana, até pegando aqui carona na recomendação do doutor Eduardo. A Mariana, ela justamente pergunta: para quem faz acompanhamento por ter risco aumentado de ter câncer coloretal, é recomendável aguardar este período crítico, passar para fazer os exames de controle? Eu acho que o Paladino já respondeu, né? Basicamente, esperar a pandemia passar. Porque não é uma situação grave. Porque uma coisa que a gente fala aqui, como eu pelo menos, a gente diz: é muito fácil, vamos esperar a pandemia passar. Aí o doente olha para você e diz o seguinte: doutor, o senhor sabe quando ela vai passar? Aí você fala: olha, saber exatamente eu não sei, mas eu estimo que daqui a uns 30 dias a coisa vai estar muito mais segura do que está agora. Mas só pontuando também esse contraponto de quem está sentado do outro lado pergunta: doutor, mas esperar é quanto? O que eu acho, a preocupação que a gente tem é não perder a janela de oportunidade, certo? A gente, hoje, quando a gente faz esse acompanhamento, ele tem um sentido. É o sentido da gente ficar acompanhando o paciente, tentando detectar um novo tumor ou alguma coisa que a gente possa ter um tempo de intervir com melhor resultado. Obviamente que toda é uma questão de bom senso, como você falou, Eduardo. Eu acho que, na verdade, o que a gente precisa hoje estar avaliando, como você falou, a cada 30 dias. Vamos conversar. Quer dizer, não é um adiamento eterno, porque a gente não tem ideia, mas a gente tem curvas. A gente sabe que a gente tem uma curva ascendente, um platô, e depois entra uma descendente. A gente tem a imunização. Quer dizer, muitas pessoas que tiveram passam a negativar e desenvolverem defesas. Então, a gente já começa a perceber que a gente, ao mesmo tempo que a gente vai vendo aquelas curvas horrorosas de números de mortes e de números de casos, a gente começa a ver uma curva também bastante grande de pacientes já curados e que provavelmente podem retornar a trabalhar, a tudo isso. Então, isso vai ser uma lição da sociedade e eu acho que o que é importante é que a pessoa não ache que assim, olha, não, eu vou fazer isso só ano que vem. Não, não é assim, não é isso que nós estamos falando. É a questão do bom senso e razoabilidade. Você adia um período, reconsidera daqui a 30 dias, veja como é que está o impacto disso na sua cidade, na sociedade, tudo isso, e a partir daí você estabelece um cronograma da sua vida que ela vai ter que ser estabelecida dentro de uma certa sequência. Eu acho que você está corretíssimo. Gil, você falou de bom senso. Eu acho que uma coisa interessante é que essa pandemia está obrigando muito médico a ser médico, né? Não é só o bom senso. Você não pode seguir um protocolo. Você tem que avaliar o doente, você tem que conversar com o doente, você tem que julgar o momento necessário de fazer um exame. O doente que está em controle não vai fazer exame ou vai fazer exame, dependendo da situação que você tem vivendo, provavelmente não vai fazer, mas tem que valorizar os sintomas, o exame físico. Quando o paciente vai em consulta, você tem que selecionar o doente que pode fazer atendimento por telemedicina ou que não pode fazer atendimento por telemedicina. Você tem que valorizar o doente que, de fato, não pode deixar de fazer aquela intervenção, aquele doente que você pode, como o Linhares falou, postergar uma cirurgia de um câncer coloretal, mas como assim, doutor? Você tem que sentar com ele, explicar o porquê que ele não precisa operar naquele momento, conversar e convencê-lo de que aquilo não vai se espalhar naquele momento, porque é uma doença inicial e você pode provavelmente segurar aquilo um pouco. Então, isso obrigou você a ter uma relação médico-paciente melhor, isso obrigou você a fazer um julgamento clínico melhor, tomar decisões que você antes estava provavelmente seguindo, em alguns momentos, um protocolo de assistência, porque era o dia a dia da gente, né? Ah, perfeito, muito bem colocado. Doutor Henrique, o senhor quer comentar aqui essa pergunta a respeito do controle dos exames também?
Eu acho que essa parte do controle, ela é um cuidado oncológico que é feito mais pelos colegas da cirurgia, né? Os colegas da oncologia clínica. Pela radioterapia, eu acho que talvez um contato com o seu radio-oncologista, com o seu radioterapeuta, talvez seja necessário só se você tiver algum sintoma, né, alguma que a gente chama de toxicidade tardia, né, ou seja, um efeito colateral tardio da rádio. Né, entrar em contato com o radioterapeuta, ver se os seus sintomas, né, podem estar associados com o tratamento prévio, pode ser através da telemedicina, né, fazer um agendamento por telemedicina, né, para dar tempo do médico reservar um horário dedicado para você, pegar o seu prontuário e levantar os seus dados, né? Mas fora isso, sintomas mais frustros, né, ou eventualmente só o segmento, os colegas da cirurgia e da oncologia são os responsáveis por essas etapas. Perfeito. Eu queria fazer uma rodada agora da questão de, uma vez diagnosticado, o paciente diagnosticado com Covid-19, quais têm sido os procedimentos, como tem sido a experiência de vocês nisso também? Doutor Roberto, o senhor quer começar essa... Olha, isso depende da situação clínica, como apresenta o quadro de Covid e do momento da situação clínica dele enquanto do tratamento. Eu tive a infelicidade de ter pacientes com doença avançada de câncer coloretal e desenvolver o Covid, e eu posso dizer que é uma consequência dramática. Esse paciente teve que ser entubado, esse paciente está entubado. São 2 pacientes que eu tenho agora nessa situação, porque eram pacientes que previamente já tinham muita doença. Então, você está num momento difícil da sua doença, você pega uma infecção, você está muito mais vulnerável a ela. Agora, eu já tive também, entendeu, vários outros pacientes que tiveram e que evoluíram bem. Alguns foram óleos sintomáticos. A gente também tem que lembrar isso. 80% dos pacientes infectados, eles passam com sintomas mais leves, eles não desenvolvem uma doença grave, porque senão parece que você fez o diagnóstico e isso é uma sentença de morte. Obviamente que não é isso. Boa parte desses pacientes vão ter alguns sintomas, alguns desses pacientes vão ter sintomas mais intensificados. Nesse momento, eu não tenho, obviamente, feito o tratamento desses pacientes, a gente adia o tratamento desses pacientes, porque eu não vou baixar a imunidade deles com o meu tratamento mais ainda. Uma vez recuperado, a gente espera hoje, a gente tem uma dificuldade de testes aqui também, a gente tem que colocar isso, os testes ainda não são de larga utilização, como a gente gostaria de ter em todos os pacientes, mas a gente ainda tem dificuldades quanto a isso, mas uma vez estabelecido o paciente estando bem, a gente volta ao tratamento. A gente já vai acumulando aí 2 meses que a gente tem de isolamento, de pandemia, de um número crescente de casos. Então, a gente já começa a ter pacientes que a gente não fez o tratamento e voltou a fazer. E voltou a fazer porque a gente julgou que, clinicamente, naquele momento, era importante, porque a doença dele estava progredindo. Então, eu acho que a gente avalia cada caso. Essa é a nossa função. Efetivamente, a gente tem que ter um cuidado muito grande que o paciente em tratamento não se contamine. Ele, muitas vezes, por circunstâncias, como foi falado, da diminuição da imunidade dele, ele pode ficar mais grave. O paciente que está muito doente, que ainda complica com a Covid, ele vai ficar muito mais grave ainda. Mas outros pacientes, a gente interrompendo o tratamento, esperando o período de recuperação, 14, 21 dias depois, a gente podendo testar melhor. Se a gente não puder testar, a gente tem que fazer uma avaliação e, às vezes, a gente atrasa 1 mês no tratamento e a gente pode recomeçar. Essa é a minha experiência. Não sei a experiência do Paladino, não sei a experiência do Henrique. Paladino. Doutor Henrique, Comentar, Henrique. Desculpa, doutor Linhares está aqui no telão, quer comentar isso? Eu posso comentar, mas na realidade, obviamente, com viés do cirurgião, quer dizer, aquele doente que é cirúrgico. Eu acho que tem 2 cenários. Basicamente, é aquele que chega com um diagnóstico de Covid positivo, na realidade, na maior parte das vezes, vai estar dentro de um hospital e vão me chamar para opinar, como já aconteceu, e ele é positivo.
Não tive, felizmente até agora, nenhum caso de câncer coloretal e Covid diagnosticado. Certamente, se eu tiver, vou sugerir um atraso na cirurgia, de modo a ele poder diminuir o risco de ter graves complicações pós-operatórias, conforme a literatura está descrevendo, salvo situações emergenciais, quando aí não tem jeito e, portanto, ajeitado está. Já tive pacientes, sim, que no pós-operatório apresentaram o diagnóstico de Covid, como também tive doentes que não aconteceu nada e não tiveram nenhum diagnóstico de Covid no pós. Eu acho que a gente tem uma série de medidas, evitar visitas, proibir visitas. Obviamente existe um grupo que isso é impossível, os incapazes, o grupo pediátrico, etc. Então, grosseiramente, eu digo o seguinte: cirurgia emergencial tem que ser feita com Covid ou sem Covid. Eu rastreio hoje em dia, eu estou me referindo à medicina privada, pública, eu no momento não tô exatamente atuando, eu estou rastreando com 48 horas e o doente permanece internado. Já faço um pré-rastreio junto com o clínico, se tem febre, se tem sintoma respiratório, se teve contato com alguém positivo, etc., o que já é por si só uma forma interessante de peneirar esse tipo de problema. Associado à pesquisa nasal do PCR, fica internado 48 horas e depois opera. É isso que eu tenho feito, assim, já tem um paciente grave, muito grave, mas ele já era grave, cirurgia de emergência, com idade francamente avançada, uma série de doenças associadas ao que ele tem e que se tornou Covid positivo e que está numa UTI, onde ele basicamente já estava, só que era numa Covid free e agora ele está numa unidade própria para Covid. Que é um assunto que eu acho que mereceria discutir do público leigo, é sobre hospitais Covid-free, que isso diminui muito o pânico do doente numa intervenção, num tratamento, então dor no peito. Você procura um hospital Covid-free, você não tem que ter medo de ir. Isso está sendo uma alternativa viável, né? Assim, existe um esforço nesse sentido, né? Com os limites todos que a gente pode ter desse conceito. Também tem que ficar ali. A gente tem que ter cuidado quando a gente fala Covid-free e a pessoa eventualmente... Porque tem pacientes que são assintomáticos, não fizeram teste e que vão manifestar posteriormente a doença. Entraram num ambiente Covid-free e contaminaram. Mas isso é uma preocupação que a gente tem hoje, é tentar separar unidades onde você não tenha aqueles pacientes sabidamente com Covid internados, de outras unidades que você não tem esses pacientes. Evidentemente que esse ambiente que você não tenha pacientes com Covid sabidamente diagnosticado, ele tem menos chance de contaminação. E eu acho que esse é o conceito. É só porque a gente tem um certo cuidado semântico com as palavras, que a gente fala Covid-free, como a gente tivesse um absolutismo que isso é impossível a gente ter numa doença pirótica. Excelente. Eu acho que Gil, você tem razão, mas esses hospitais têm staff separados, eles não recebem doentes com sintomas respiratórios, esse tipo de coisa. Então, assim, 100% não há nada no mundo, né? Claro. Mas assim, é o que chega mais perto do melhor dos mundos. Perfeito. No momento. Tá. Doutor Paladino, esse ponto, por favor. Eu acho que dentro da questão esse conceito de hospital Covid-free, acho que a gente tem que pensar o que está querendo dizer com isso. Exatamente o que o Gil falou, e o Nier está colocando. Acho que ninguém está errado na colocação. Como a gente vai definir o termo, né? Covid-free, no meu entendimento, é o hospital que se propõe a não tratar paciente com diagnóstico Covid. Mas é óbvio que o hospital não vai ser completamente livre de pacientes com diagnóstico de Covid. Porque o que vai acontecer? Você tem um paciente que é diagnosticado dentro do hospital, como o Gil colocou. Esse paciente ele vai ser transferido para um outro hospital que trata Covid, mas ele pode contaminar dentro do hospital outros pacientes, porque ele internou
Isso a gente já viu isso. Gente, olha só, sem citar um hospital ou outro, mas eu já tive notícia, vocês também certamente, paciente que tem um diagnóstico no pós-operatório, internado com uma complicação de quimioterapia, não importa a situação, o paciente não sabia que tinha um diagnóstico de Covid, internou por outro motivo, e durante a internação começa uma febre, um quadro gripal, você vai fecha um diagnóstico de Covid. Às vezes até após a alta do paciente. É que você vai você vê que o paciente foi internado, ele pode efetivamente ter contaminado alguém da equipe médica. E isso é muito difícil porque no nosso meio médico, as pessoas têm mais de um emprego. Então, é muito complicado você entender que aquele médico que está no hospital Covid-Free, ele trabalha só ali. É muito difícil garantir isso. Eu acho que o conceito Covid-Free este hospital ele não atende paciente com diagnóstico de Covid. Ok, sem dúvida nenhuma é uma estratégia muito interessante para diminuir a chance de um paciente cirúrgico, por exemplo, em Ares, internar e ter uma contaminação no hospital. É uma estratégia, como existem outras, a testagem no pré-operatório, entendeu? Uma triagem muito bem feita, a testagem dos profissionais de saúde do hospital periodicamente. Tem várias estratégias que podem ser utilizadas para você diminuir a contaminação, mas no momento de uma pandemia 100% Covid-free, tem um cuidado até de você colocar isso, porque se você vende essa ideia, a pessoa pode ter uma contaminação hospitalar, como é que se justifica isso, né? Eu acho que só um comentário rápido sobre isso, claro. É que eu acho que, na verdade, eu acho que o conceito, talvez a questão semântica, seja a mesma coisa que a gente saiu de falar de mastectomia profilática para cirurgia redutora de risco, tem alguma coisa assim. Mas eu acho que a ideia, que como o Linhares falou, de você ter profissionais hoje que não tenham tanta circulação disso, você ter uma coisa, o mesmo conceito que a gente teve nas nossas clínicas também, de testar todos os funcionários da clínica, da gente buscar um ambiente dentro da clínica, que é um ambiente o mais seguro possível para aquele paciente. Quem vem hoje a uma clínica oncológica tem que ter um risco menor de contaminação. Então, para isso que a gente faz uma triagem exaustiva do controle dos nossos funcionários, para isso que a gente faz teste dos funcionários, a gente isola aqueles funcionários que tem, porque a gente, teoricamente, tem que ter um ambiente próximo de muito baixo risco de contaminação do paciente vem aqui. A gente é absoluto? Não, mas a gente tenta fazer isso. E esse profissional não está circulando dentro de um ambiente hospitalar, onde ele vá num local onde tem pacientes e vá no outro, e eu digo isso muitas vezes você falou, o médico não consegue fazer isso, mas talvez o corpo de enfermagem você possa diminuir, o serviço de atendente você possa ter ali, você possa ter alguns outros recursos. E eu acho que o que eu acho que você tem que ter cuidado realmente é com a questão semântica do Covid-free, porque isso dá uma ideia muito absoluta. Nós temos instituições com uma redução expressiva de risco de contaminação. Só que é difícil você ter essa palavra em português. A gente se apropriou de uma palavra em inglês para colocar, mas que pode trazer uma semântica diferente. Mas a ideia, a intenção é perfeita. Eu acho que a gente precisa fazer isso. Isso está dentro do campo de estratégico de enfrentamento de uma pandemia. E esse ponto da testagem que o senhor colocou foi fundamental, né? Da testagem de todo o corpo clínico, enfim, Doutor Henrique, seu parecer aí sobre, no caso de radioterapia, diagnóstico e mesmo essa discussão que a gente entrou aqui no Covid-Free, o que você teria a comentar? Bem, na radioterapia, se o paciente ele é positivo antes do início das sessões, obviamente a gente vai preferir que esse paciente seja postergado alguns dias para melhorar os sintomas dele, os sintomas respiratórios. Uma vez que ele já tenha melhorado os sintomas respiratórios, se possível, trazendo também uma confirmação do teste do COVID já negativa, a gente vai ficar muito mais tranquilo de iniciar esses pacientes. Então, se o paciente chega já com um diagnóstico positivo, né, provavelmente ele vai ter todo esse início do tratamento oncológico dele postergado. A radioterapia tem algumas peculiaridades com relação à extensão. Por exemplo, a extensão temporal da rádio, normalmente, ela pode levar aí em torno mais ou menos de umas 5, 6 semanas de tratamento. Durante esse período, muitas vezes a gente tem visto que os pacientes começam a desenvolver sintomas. Não são sintomas respiratórios francos, né? Eventualmente, se o paciente começa a ter realmente muita falta de ar, muita tosse, um quadro gripal
muito claro, esse tratamento da radioterapia é pausado, né? O paciente vai para um ambiente hospitalar ou para um repouso domiciliar para melhorar dos sintomas e depois ser avaliado para voltar. O que a gente acaba vendo muito são sintomas tão frustros ou tão simples que a gente acaba ficando na dúvida se realmente esse paciente é um paciente positivo ou um paciente negativo. Então, a gente faz uma coleta, a gente faz um pedido do tratamento, do teste para esse paciente, e na radioterapia a gente teve uma estratégia, a gente também tem os horários reservados, como se fosse um turno COVID-free, para aqueles pacientes mais frágeis, com imunidade muito comprometida, onde eles são reservados num período, normalmente no começo do dia, mas falando mais para o grande volume dos nossos pacientes, inclusive para os pacientes coloretais que a gente teve que não são sintomáticos, Se eventualmente o paciente tem um sintoma muito leve, o que a gente tem feito? A gente tem separado esse paciente, enquanto a gente ainda aguarda o resultado do teste, muitas vezes ele já melhorou rapidamente desse sintoma, ele é separado em um turno que a gente chama de turno de contingência, onde ele recebe como se fosse um isolamento durante aquele período do que ele vai estar na radioterapia. E isso vai seguir até o final do tratamento ou, eventualmente, até ele trazer um resultado negativo para a gente. Então, esse foi uma estratégia que a gente teve justamente para tentar evitar que pacientes que não chegaram a desenvolver um sintoma respiratório, mas tem alguma coisa diferente que a gente ainda não conseguiu confirmar o que que seja separado dos outros. Isso é muito mais para todos os pacientes que estão tratando, que estão vindo diariamente para a clínica, eles também se sentirem mais seguros, que eles não vão estar em contato ali com, eventualmente, algum paciente que está com um sintoma leve e, eventualmente, poderia estar contaminando. Isso foi uma estratégia que foi acordada por nós do Grupo Oncoclínicas nas reuniões de todas as radioterapias nacional, porque começou a ter muitos sintomas muito leves. As pessoas, no começo da pandemia, começaram a queixar de eu estou com um pouquinho de dor de cabeça e já achava que estava com Covid. O outro fala, hoje meu nariz escorreu, que é isso? Hoje eu estou com um quadro, minha rinite atacou, será que é isso? Então, e a gente estava com aquele grande quantidade de pacientes no meio do tratamento oncológico, onde muitas vezes a interrupção poderia ser até prejudicial. Então, enquanto a gente não confirmava esses pacientes, a gente está deixando eles separados num turno mais noturno. Então, esses pacientes ficam mais separados daqueles outros que continuam em tratamento. Então, assim, todas as clínicas têm se adaptado, todas as clínicas têm se ajustado para conseguir contemplar todos os cenários, Desde aqueles pacientes que precisam do tratamento oncológico, que eventualmente estão terminando ou estão no meio do tratamento oncológico, quanto aqueles pacientes que têm alguns sintomas e precisam ser precavidos, A gente precisa se proteger e proteger eles também de não estarem com nenhum risco de contaminação. E, logicamente, uma vez que a gente confirma um paciente desses como positivo, mesmo com sintomas leves, aí sim a radioterapia dele é discutida em equipe, e sugerida uma pausa, até a melhora dos sintomas. Perfeito. Olha, chegou uma pergunta aqui, que ela é complexa, eu vou precisar da ajuda para traduzir esses termos aqui. É uma pergunta aqui do Guilherme Nogueira Barros. Ele diz o seguinte: existe uma proteína de transcrição, RBD, no COVID-19, que pode ser retirada do mesmo, com isso podendo fazer uma junção com a nossa célula de defesa CD8, linfócito T matador. Caso ocorra esse cruzamento entre a proteína RBD e o anticorpo CD8,
poderá haver uma imunidade e reconstrução de células atingidas pelo câncer e talvez um tratamento para o Covid-19? E aí, gente? Eu acho que o nosso amigo é um pesquisador, entendeu? Ele está querendo não só o tratamento do Covid, como também, entendeu, o tratamento do câncer associado. O que eu acho que acontece, o mundo inteiro hoje está mobilizado na procura de soluções. E o mundo não parou de pesquisar também, obviamente, o câncer. Mas, para a gente ter uma ideia, o Congresso Americano Anual vai ser virtual esse ano. Vamos experimentar uma maneira diferente de hoje, de ter um congresso, mas é um congresso virtual. O que eu acho que está acontecendo hoje, e é uma dificuldade que a gente tem que entender também, é que hoje, para você ter algum tratamento, você precisa de um tempo e amadurecimento do dado, da informação. Você ter grupo controle, que você é um grupo, você faz uma coisa, outro grupo você não faz. Para você chegar a ter um grau de precisão e dizer, olha, absolutamente isso funciona ou não funciona. Mas isso não impede das pessoas estarem pesquisando. E a gente vê soros de pacientes que já tiveram, que são utilizados no sentido de desenvolvimento imunológico. A gente vê a discussão da hidroxicloroquina, se funciona ou se não funciona. A gente vê a ivermectina sendo utilizada pelas pessoas. E eu acho que o CFM tomou uma decisão que é importante. Ele autoriza tratamentos, ele não recomenda o tratamento, mas ele autoriza que se possa fazer, porque isso também seria proibir uma coisa dessa, porque ainda é experimental, num momento de pandemia, seria extremamente equivocado, porque você pode ter alguma coisa. O que ele sugere é uma coisa muito mais complexa, que não é tão simples assim de ser feito, nem muito menos de ser feito de massa, mas é uma tese de pesquisa que eu confesso, as minhas limitações, se vai funcionar ou não vai funcionar, mas acho que, em teoria, ele pode estar num caminho e busque aí uma série de pesquisadores que eu acho que terão muito mais capacidade do que eu para estar discutindo o que ele está propondo ali. Eu não sei te dizer aí, mas seria ótimo. Curar a pandemia e curar o câncer é maravilhoso. Estou dentro dessa linha, entendeu? Mais algum comentário? Eu não vou nem me atrever a comentar, porque eu acho que, na verdade, ele está comentando alguma coisa em relação à imunidade ao Covid. Eu te confesso que essa questão de biologia viral fica fora do meu... Acho que foge um pouquinho a nossa discussão, né? É uma coisa mas mais eu acho que o doutor Roberto colocou um ponto desse espectro todo, né, de pesquisa, enfim, tem uma corrida, né, aí para tentarmos solucionar esse problema. Sim, né? Claro. Doutor Eduardo, doutor Henrique, gostariam de... Não, eu acho que o Gil pontuou bem. Se a pessoa que fez a pergunta está trabalhando nisso e conseguir desenvolver alguma coisa factível do ponto de vista prático, clínico do dia a dia, pode ser eventualmente ser proposto até como uso por compaixão. Mas, assim, ele tem que mostrar alguma coisa em relação à pergunta no sentido de se torná-la positiva. E ter basicamente efeito, resultado. Claro. Bom, temos aqui uma matéria, aqui, uma pergunta aqui da Marisa Soares de Lima. Ela diz o seguinte: e quem passou por cirurgia com tumor inicial e 15 sessões de radioterapia há 6 meses? Estou em tratamento comprimido por 5 anos. Acho que é uma pergunta que a gente até já responde, né? Já foi respondida, mas só para não deixar a Marisa sem resposta, que vocês poderiam perguntar? Olha, provavelmente ela tem um câncer de mama. Isso que eu ia falar. É uma radioterapia, a cirurgia é uma mastectomia, ela fez a radioterapia local. Eu acho que ela está no risco da população em geral. Pode ficar tranquila, Marisa, que você não é desses grupos de risco maiores, deve ter o cuidado que todo mundo tem ali, mas me parece que não é dentro do espectro. Não existe nenhum tratamento com comprimido por 5 anos no câncer coloretal. Provavelmente ela tem um câncer de mama e eu acho que é dentro dessa realidade que a gente está lidando. Eu acho que ela está num grupo de risco que ela deve se cuidar e fazer. Perfeito. Eu queria, inclusive, até por conta dessa... São tantas perguntas relativas a sou o grupo de risco, não sou o grupo de risco, né?
Eu acho que isso reflete um pouco a angústia, né, enfim, de uma forma geral, dos pacientes e de todos nós, né, que estamos vivendo esse momento. Eu queria propor uma rodada sobre esse aspecto emocional aí do paciente. Como é que vocês estão lidando com esse, enfim, são conversas, assim, o que é bom para tentar manter a serenidade nesse momento? O doutor Paladino quer começar? Começa aí, Gil, mudar a ordem. Você primeiro. Vamos bagunçar aqui, né? Começa então, doutor Gil. Eu já falei antes que eu falo muito ali. O que eu acho que, obviamente, acho que a gente tem que ter uma ideia que as pessoas estão massacrando. Nós estamos vivendo uma coisa diferente, que é uma pandemia com acesso à informação democratizado, mas excessivo. A gente hoje vê. A televisão praticamente tem a sua programação hoje 24 horas por dia, colocando alguma coisa da pandemia. A gente pega as redes sociais, hoje não se falam de outras coisas, as coisas estão ali, sejam as mais diferentes, acabam caindo em alguma coisa ali. Isso gera também a interpretação das pessoas de um certo massacre emocional. Eu acho que, quer dizer, a gente também tem que ter uma ideia da estatística. Por que a gente cria grupo de risco? Que a gente vai vendo, quer dizer, como eu falei, 80% das pessoas não sentem nada, mas você tem 20%, que da população mundial é muita coisa, é muita gente que vão ter sintomas fortes, vão ter sintomas importantes. E a gente tem um índice de letalidade bastante importante, que também pode estar um pouquinho diferente, porque a gente está testando muito mais os pacientes sintomáticos, então o nosso denominador vai ficar muito menor e o número de casos aumenta, e isso aumenta a letalidade. Então a gente fica muito assustado. São muitos casos, são muitas coisas que a gente tem. O que eu tenho procurado primeiro é mostrar disponibilidade. Os pacientes podem perguntar, estão tendo acesso, o fato de não estarem tendo consultas regulares, eles têm acesso a gente pela rede virtual. A gente tem uma rede de apoio de psicólogos que permanentemente estão dando apoio também virtual a esses pacientes. Eu acho que você tem que estar cuidando da sua saúde, e cuidar da saúde, como eu falei, alimentação, exercício, e a sua cabeça também, não se deixar levar por uma sensação de que o mundo está acabando e que tudo vai acontecer, e tudo vai acontecer com você. Saber se proteger, saber se cuidar, criar uma rede também virtual para que você tenha contato com seus familiares, que você possa fazer isso. E a gente está aprendendo a lidar com tudo isso. Eu acho que são coisas novas, mas eu acho que tem muita gente boa e muitos profissionais competentes que hoje estão procurando nos ajudar, também a nós profissionais em comunidade. Eu acho que o grupo mais vulnerável hoje, que talvez hoje emocionalmente seja mais difícil, por incrível que seja, são os profissionais de saúde. Esses estão em contato permanente com casos graves, estão em hospitais, estão cansados porque estão ali. Então eu acho que esse grupo hoje é um grupo hoje que a gente tem que olhar, não só aplaudindo na janela, não. A gente tem que ter iniciativas de proteção a essas pessoas, buscando que a gente tenha proteção de material, de máscara, de tudo isso, não só no setor privado, no setor público também, onde a gente atende 75% da população brasileira, talvez 80% da população brasileira. Então, o grupo de profissionais de saúde hoje, eu acho que é o grupo que a gente hoje tem que buscar a maior proteção emocional também. E isso não está sendo fácil. Eu posso dizer, conversando com os colegas, que isso não está sendo fácil, porque tem a sobrecarga do trabalho e tem a sobrecarga emocional de estar lidando com os casos exatamente mais complicados. Talvez eu, no consultório, esteja mais protegido porque eu estou vendo as pessoas melhores. Mas esse grupo que está na linha de frente, realmente é muito difícil para eles ali. Mas, felizmente, a gente está conseguindo uma rede de apoio bastante razoável. Doutor Henrique, quer comentar esse aspecto? Então, eu acho que para a gente conseguir manter a serenidade, né? A primeira coisa que a gente precisa lembrar é, se você está no grupo de risco, o que te coloca no grupo de risco são fatores de risco, não só um fator de risco. Esses fatores de risco, eles podem ter maior ou menor impacto, né, nesse seu risco de desenvolver um sintoma mais grave. Então, o que eu ia sugerir é, vamos tentar minimizar ao máximo os fatores de risco,
né? Então, se sedentarismo é um fator de risco, vamos fazer uma atividade física. Se obesidade, né, é um fator de risco, vamos intensificar, né, os cuidados da dieta para minimizar, aumentar o controle pressórico, o controle da glicemia e tudo mais. Eu acho que no dia a dia, nesse cenário, né, de contingência social, nesse cenário que a gente está ficando cada vez mais restrito dentro de casa, ainda mais, né, nossa população oncológica, que provavelmente vão ser os últimos a serem liberados, né? O mais importante é a gente ter o que eu sugerir é para ter uma agenda para o dia seguinte, é realmente programar o dia seguinte, né? E cumprir como se fosse os compromissos, né? Então, vamos ter um horário para acordar, vamos ter um horário reservado para fazer uma atividade física, um horário para preparar uma refeição, ter um cardápio ali, né, do que eu vou fazer no dia seguinte, uma dieta saudável, o meu café da manhã, o meu almoço, o meu jantar, o que eu vou fazer de saudável para mim, né? Eu vou ter, então, horários de leitura, horários de estudo, reservar um outro horário no dia também, montar ali na agenda, né? Qual que vai ser o horário que eu vou ligar para os meus amigos, isso é muito importante, manter o convívio social, mais uma hora ali para fazer as atividades religiosas, né? Para poder se aproximar melhor do seu espírito, né? Um horário para televisão, um horário para filmes e horário para dormir. Então, vamos respeitar, assim, uma agenda, uma rotina que você consegue se programar para se manter saudável e se programar para manter uma mente sã. Eu acho que a gente está num cenário que está na hora de a gente entender que ainda a gente vai passar muitos dias nessa rotina, então vamos começar a se programar. Perfeito. Doutor Eduardo Linhares, Eu acho que o Gil foi muito feliz e concordo com ele, quer dizer, na realidade insuflou-se um pânico, não é que a situação não seja ruim nem nada disso, mas a imprensa, parte dela, insuflou um pânico exagerado, associado a dezenas e dezenas de epidemiologistas de carteirinha que apareceram ou na internet ou nos apps propondo as coisas mais absurdas, ridículo, mas de tomar álcool gel e esse tipo de coisa. Então, acho que é muito importante para o lado emocional a gente reafirmar esse doente que, embora ele tenha situação de risco por isso, por aquilo ou por aquilo outro, isso não é uma situação em que ele terá obrigatoriamente a doente e muito menos que entendo que ele vai evoluir completamente desfavoravelmente. E eu ainda acho que a melhor coisa para evitar ter a doença é se proteger. Então, o que ele tem que fazer é seguir as normas da população para se proteger e, preferencialmente, obedecer, sugerindo o que o Henrique falou, procure, dentro do possível, levar uma vida normal. Acorda, faz barba, lê, vê jornal, faz o que tiver que fazer. Perfeito. Doutor Paladino. Então, eu acho assim, a gente, pensando no que pode trazer serenidade para esse momento, né? A verdade é que essa pandemia, esse vírus, ele trouxe certamente, quando isso tudo acabar, eu tenho a impressão que isso vai acontecer, né? A gente vai estar numa situação de um mundo totalmente diferente, as coisas vão mudar, né? A gente está tendo talvez uma oportunidade de rever uma série de coisas que acontecem na nossa vida, né? E por que não imaginar que isso vai trazer uma oportunidade de uma mudança para melhor, né? Mudança melhor para melhor no relacionamento das pessoas, uma mudança melhor na expectativa das pessoas para as coisas que a gente faz na vida da gente. Eu não tenho dúvida nenhuma que a angústia de você não saber o que vai acontecer no seu dia de amanhã traz um estresse tremendo para a vida, né? Isso vai ter dimensões diferentes dependendo da cabeça do indivíduo, dependendo da área de atuação profissional dele, de como ele vive a vida dele. O Gil trouxe aí, falou muito bem, profissionais de saúde, a gente vive nesse mês, as pessoas estão em pânico, né? Fazem o seu trabalho, obviamente, mas a gente vê que as pessoas estão muito preocupadas, porque convivem com isso no dia a dia. São angústias, é uma angústia enorme que você conviver com isso e tem medo de você
como indivíduo, como pessoa, ter eventualmente, participar não só como profissional, mas como paciente também, né? E a gente tem angústia dos nossos pacientes, que trazem para a gente informações, angústias, medos. Eu acho que assim, é uma enxurrada de informações, notícias que são colocadas na mídia, algumas corretas, outras não são corretas, né? Expectativas enormes em cima de situações que eventualmente não vão para frente, expectativa em cima de vacina, expectativa em cima de novas drogas, em cima de antigas drogas com novas utilidades, algumas reais, outras não são reais, algumas que não vão acontecer. Eu acho que gerar expectativa é uma coisa complicada. Você pode ter esperança. Esperança é uma coisa que todo mundo tem que ter, que motiva a gente. Agora, ter expectativa em cima de alguma coisa que não é concreta é uma coisa muito ruim. Então, ao invés de ficar gerando expectativa em cima de uma vacina que você não sabe se vai vir, ou quando vai vir, em cima de uma cura que você não sabe se vai vir ou quando vai vir, ao invés disso, procura ter uma informação sólida e tirar a dúvida com quem de fato está te acompanhando, com o profissional que te acompanha, com o seu médico, com pessoas que podem te orientar de fato de uma forma apropriada. Conversa com amigos, conversa, como o Henrique mesmo falou, procura tentar cuidar da sua saúde, ter uma agenda de atividades prazerosas, que são possíveis, entendeu? Resgata relacionamentos que você, com sua família, com seus filhos, coisas que você tinha deixado um pouco de lado. É curioso, aí a gente entra para o lado pessoal. Eu vou te falar uma coisa, eu recebi algumas mensagens e ligações de pessoas que eu não tinha contato há, muito tempo. E por que isso não é uma coisa legal? Isso é uma coisa maravilhosa, entendeu? A gente começa a ver que tem pessoas que se importam com a gente muito mais do que a gente imagina. E não é porque a pessoa está em casa sem fazer nada que ela te ligou, não. É porque ela gosta de você. Mas ela te ligou naquele momento porque ela saiu daquela loucura que é a vida dela, que ela não tem tempo nem para pensar no vizinho dela. E ela aproveitou aquele momento livre da vida dela para ligar para uma pessoa que ela gosta, que é você. Então, acho que a gente tem que pegar essas coisas todas que estão acontecendo de boas, não só as ruins da crise, e trazer para a nossa vida e ver se quando a gente acabar essa confusão toda, a gente vive num mundo um pouco melhor. Tem que pensar nas oportunidades. A gente está aprendendo que a gente precisa cuidar da nossa vida, da nossa saúde. Talvez não seja um momento fácil de fazer isso em casa. Está se comendo mais, está se bebendo mais. Quem fuma talvez tenha um pouco de dificuldade de parar nesse momento, mas quando acabar isso, é hora de botar para fazer. E por que não tentar agora? A pessoa tem que fazer atividade física, mas eu não consigo. Faz 10 minutos por dia. 10 minutos, você não faz nem 1 minuto, passa a fazer 10. Enfim, são sugestões. Vai ler um livro, vai fazer coisa diferente, entendeu? Vai assistir uma série na televisão. Eu acho que tem inúmeras coisas para serem feitas para você tirar um pouco o estresse da situação. Conversar com o seu médico, se diz respeito à doença propriamente que a gente está falando aqui, conversa com a pessoa que você confia, quem você elegeu para ser seu médico, ou seus médicos, seu cirurgião, seu oncologista, seu radio-oncologista. Está com dúvida? Ao invés de ficar escutando e pesquisando no Google 500 informações diferentes, não que você não possa fazer isso, mas filtra isso, o que de fato é importante, leva para o seu médico, porque ele vai te orientar. Ao invés de ficar naquela expectativa em cima de informações que você não sabe quais são as reais, quais são as inapropriadas, você traz isso para uma pessoa que pode te ajudar. Eu acho que é isso. Perfeito. Olha, a gente vai... Imagina, a gente está chegando ao final. Eu queria apenas fazer uma última rodadinha para as considerações finais e propor aí um fecho sobre a lição que essa pandemia está trazendo para a oncologia, para a vida, né? Para a nossa vida. O que vocês poderiam falar? Doutor Roberto, quiser começar, e gostaria desse encerramento. Obrigado. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar participando ali, eu acho que é super importante. Eu acho que a gente está diante de um quadro que trouxe a possibilidade de uma reflexão sobre o mundo que a gente vive. Eu estou impressionado com a natureza. A natureza deu um recado muito grande para a minha geração, porque ela trouxe um vírus que atinge mais as pessoas da minha geração do que as crianças. Então, mostrou para a gente que a gente está cuidando mal do planeta. E hoje a gente vê a resposta disso com tartaruga na Baía de Guanabara, que a gente vê isso com a mudança que a gente está fazendo no consumo, da utilização das coisas. A gente tem que repensar no que a gente está fazendo. A necessidade da solidariedade,
a necessidade da saúde pública. A gente vê que um país tão poderoso como os Estados Unidos, por não ter uma saúde pública estruturada, está pagando alto preço por isso. A gente vê como é importante que a gente cuide permanentemente da saúde, como foi falado pelo Paladino, que a gente não seja uma coisa eventual, eu vou fazer dieta nessa segunda-feira, aquela dieta da segunda-feira do ano novo, que a gente tem que estar permanentemente cuidando da saúde, fazendo as coisas que realmente, porque a sua capacitação para você estar nesse planeta vai ser muito maior. Então, se você olhar para o planeta e olhar para você mesmo, com cuidado, talvez ele tenha uma grande missão. A gente também vê que a gente fala muito da economia, das dificuldades que a gente tem, mas a gente tem que ser solidário, não tem outro jeito. Um mundo desigual, um mundo injusto nunca vai poder ser melhor, nunca vai poder melhorar. Vão ter sempre mais sacrificados do que a gente pode desejar. Então, eu acho que é uma possibilidade de espiritualizar cada um do jeito que puder, é uma possibilidade da gente aprender muita coisa, é uma chance que eu acho que a gente está tendo, que o planeta está dando a gente. Então, eu acho que, em vez de desesperar, eu acho pelo contrário, vamos nos esperançar. E vamos ver aí se a gente consegue realmente traduzir isso aqui numa alternativa menor para essas crianças hoje que estão ficando, não todas, infelizmente, eventualmente se tem uma criança ou outra, mas a maioria delas certamente vão ser aí um futuro melhor que a gente possa ter. Então, para elas, a gente tem que pensar hoje e aproveitar a oportunidade que o planeta está nos dando. Obrigada. Doutor Henrique, por favor. Eu concordo com todas as pontuações do Gil, né? Todo esse processo de uma enorme transição planetária que a gente está vivendo, né? Voltando só um pouquinho, eu acho que talvez o que eu possa acrescentar aqui como radioterapeuta, né, cardiologista, é que a nossa medicina na radioterapia vai mudar bastante. Então, nosso jeito de fazer radioterapia está encurtando, está sendo muito mais otimizado. A gente tem se preocupado muito mais com o quanto que a gente expõe o paciente, né? Quanto que a gente pede para o paciente vir. A gente está resgatando muitas prescrições curtas de radioterapia que eram consideradas até equivalentes, mas como não tinha uma literatura tão sólida, acabavam ficando um pouco mais esquecidas, e isso tem voltado muito à tona. Então, daqui a alguns anos, muitas publicações na medicina vão trazer novas luzes em cima de como que a gente cuida dos pacientes. E eu acho que a radioterapia vai ser uma das que vai ser muito impactadas, né? A gente tem cortado muitos tratamentos de colo, como o próprio Gil comentou no meio da nossa conversa, transformando essas 20, 30 sessões em 5, as mamas também sendo reduzidas muito, próstata em 5 dias. A gente tem aplicado protocolos muito mais curtos, e então eu acho que desde uma esfera mais global, como o Giro já falou, até uma microesfera, como a nossa própria prescrição dentro da radioterapia, tudo vai ser impactado, né? Então, acho que a gente vai tirar muitos proveitos, todo mundo vai, depois que tudo isso passar, né? Vamos passar por algumas fases difíceis de recuperação, mas muitas lições a gente vai aprender. Obrigada. Doutor Eduardo. Minhas considerações finais, eu diria que, historicamente, as guerras e as pandemias sempre acabam por transformar positivamente a humanidade. E é isso que eu esperaria. Não precisa vir a guerra agora. Basta a pandemia, que eu acho que ela já nos ensinou bastante. Eu diria que o Gil colocou muito bem. A minha expectativa em relação ao povo como um todo é que a gente possa cuidar mais de si, cuidar mais dos outros e cuidar mais do planeta, conforme o Gil colocou. Mas eu gostaria de pontuar um negócio que a medicina brasileira precisa aprender, Gil, que é a seguinte: é a telemedicina, que nos era proibida e que agora, em função da pandemia, nós fomos autorizados. E é inexorável.
haverão consultas posteriormente a essa pandemia, se o CRM assim permitir, que poderão ser feitas por telemedicina. Porque se já se opera por telemedicina, por que não dar uma consulta? Então, eu espero que os médicos também aprendam, enfim, a se proteger melhor. Eu acho que isso é importante, o Gil pontuou bem. Mais de 20% dos profissionais de saúde na Itália tiveram a doença ou estão doentes. Isso é um quinto, é muito alto, né? E dois, eu acho que o médico brasileiro aprenda a lidar com a telemedicina, não como um concorrente, mas como um apoio. Obrigado, foi uma honra estar com vocês todos aqui. Obrigado pelo convite. Obrigadíssimo, doutor Eduardo. Doutor Paladino, por favor, suas considerações finais e a lição, né? Vou falar brevemente, porque eu já até entrei no assunto anteriormente, né, na outra colocação. Eu acho isso, concordo com todos. Eu acho que essa pandemia está dando uma oportunidade para a gente de mudar nossas relações humanas, né? A maneira das pessoas enxergarem o mundo. Isso já vinha acontecendo. Eu acho que quem tem filho pequeno, não tão pequeno assim, né? Das gerações de seus 20 e poucos anos de idade, eu tenho filhas pequenas, minha filha tem 14 anos, já vinha vendo que as gerações vinham modificando sua maneira de enxergar a vida, né? O mundo, a natureza e tudo mais. Eu acho que agora, com essa nova situação, com a mudança dos relacionamentos, de tudo, foi a cartada final, a nossa oportunidade para a gente ter uma geração, essa geração, quando tiver na minha idade, geração de 50 para 60 anos de idade, quando eles estiverem na situação de liderança do mundo, provavelmente a gente vai ter um mundo melhor, assim eu espero, né? Porque já vão ter vivido uma pandemia, né? Não viveram uma guerra, mas como o Neres falou, viveram uma pandemia que é uma guerra muito pior, no meu entendimento. Porque quando você tem uma guerra mundial, seja o que for, você tem opção, até um determinado momento, quando não te pegam, não tem mais escolha, você fica atrás das trincheiras, né? Tem um momento que você fica no canto, que a guerra é lá naquele canto, você está aqui no teu país, não está acontecendo necessariamente na sua terra, está acontecendo em outro lugar, né? Se ninguém te bombardeia na sua cidade. Essa não existe. Você não vê, ela vai espalhando pelo mundo inteiro, e o inimigo é um inimigo invisível, né? E é contra todos, né? Ela conseguiu juntar todo mundo contra um inimigo único, né? Eu não sei, pode ser uma utopia minha, mas eu realmente acredito que com gerações que já vinham querendo uma mudança e tiveram uma oportunidade agora, a gente está tendo uma oportunidade de ter uma mudança de fato. Eu não sei se a gente vai conseguir aceitar essa mudança que eles vão trazer para a gente. É isso que a gente precisa ver no futuro, né? Vamos ver. A gente, que eu digo os mais velhos, né? Vamos ver como é que isso vai acontecer. Obrigada, doutor. Bom, chegamos ao nosso final. Eu agradeço demais a audiência e agradeço demais aos nossos doutores pelo belíssimo debate. Muito obrigada, doutor Alexandre Paladino, doutor Eduardo Linhares, doutor Henrique Braga, doutor Roberto Gil, por essa participação maravilhosa. Aproveito para convidar a todos a continuar acompanhando os canais oficiais do Grupo Oncoclínicas, onde são atualizados conteúdos apurados sobre a Covid-19, com foco nos cuidados com os pacientes oncológicos. Até a próxima!